Olá, gente, tudo bom? Então, a nossa aula de hoje é o capítulo 9 do nosso livro. Hoje nós vamos falar de sistema respiratório, certo? Então, a respiração, ele é um processo involuntário e inconsciente. Porque, ó, vocês estão assistindo esse vídeo aqui e nem estão percebendo que estão respirando. Agora, porque eu falei, vocês estão percebendo que vocês estão respirando. Porque a respiração ela é involuntária e acontece inconscientemente, certo? Então, a gente viu, né, que nos capítulos anteriores que o nosso corpo ele é constituído por milhões de células, né, em constante atividade. Então essas células, elas se movem, elas excretam, elas se reproduzem e elas também respiram, certo? Só que utilizam um outro processo, né, para realizar essa função vital, que é chamado de respiração celular, que também a gente já viu isso. Então, nós já aprendemos também que as células elas respiram através de uma organela denominada mitocôndria. Vocês se lembram, né? Então, ó, nas células, a respiração, além de um processo de absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico, ele é essencial na produção de energia, né? Para dar energia à nossa célula, ao nosso corpo. Então, na verdade, a respiração celular, né, ela é uma reação de substâncias químicas bem complexa, né, com o oxigênio, que resulta, né, em substâncias bem mais simples, como o gás carbônico e a água, certo? Então, os seres vivos ele possui um grupo de órgãos especializado em trocas gasosas que em conjunto eles formam o sistema respiratório, ou seja, o sistema respiratório, a sua principal função é realizar a troca gasosa, é transferir o oxigênio para o nosso corpo e tirar o gás carbônico do nosso corpo e transmitir ele para a atmosfera, certo? O sistema respiratório ele é composto por esses seguintes órgãos: pelo nariz, pela faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os pulmões, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Agora a gente vai explorar, né, um pouquinho, né, nosso sistema respiratório. Aí vocês estão vendo essas duas imagens, né, essas três imagens no caso, sabendo o sistema respiratório completo e ali a gente está vendo uma pequena parte, né, do nosso órgão, que é ali a laringe, a traqueia, certo? Então, ó, a gente sabe, né, que os gases eles entram e saem do nosso sangue num processo bem contínuo. E o ar que respiramos, ele invade o nosso corpo e os nossos órgãos, para nos ajudar, né, para dar energia no nosso corpo e tudo mais. Então a gente vai ver aqui um pouquinho sobre o percurso, né, desses gases no interior das nossas células, certo? Então, ó, o ar ele vai entrar pelo nariz ou pela boca. Então, quando ele entra pelo nariz, né, ele invade as duas cavidades nasais, né, os dois buraquinhos do seu nariz, onde lá a gente encontra vários pelos. Esses pelos eles servem como um filtro, né, que ele vai filtrar os resíduos indesejáveis do nosso organismo. E lá também a gente encontra o muco, né, que é produzido pelas glândulas mucosas. Então esse muco ele vai servir para umedecer o ar. E essa cavidade nasal ela é bem vascularizada, ou seja, possui muitos vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos ele vai servir para quê? Para aquecer esse ar. Então, depois das cavidades nasais, o ar ele passa pela faringe e em seguida pela laringe. Lá na laringe, o ar alcança uma região muito importante, né? Que é chamada de pregas vocais. Essas pregas vocais, elas são responsáveis pela produção da nossa voz, graças às suas vibrações, né? Quando o ar passa. Depois que ele atravessa a laringe, o ar alcança a traqueia,
é um órgão, né, que é em forma de tubo, ele mede de 1,5 a 2,5 cm, né, e tem aproximadamente de 10 a 12 centímetros de comprimento. Então, esse tubo, ele é revestido de vários anéis cartilaginosos, né, que possui duas ramificações que nós chamamos de brônquios, certo? Os brônquios, ele penetra nos pulmões juntamente com os vasos sanguíneos. Lá no interior dos pulmões, os brônquios, eles se dividem, né, em finos tubinhos revestidos, né, de tecido epitelial, né, e células produtoras de muco. Então, esses tubinhos que se ramificam, eles são denominados bronquíolos. Eles formam tipo uma árvore respiratória, certo? Então, as partículas de poeiras que existem no interior dos nossos pulmões, eles vindas, né, do ar, da atmosfera, ele aderem a esse muco e são arrastados pelos cílios, né, em direção à faringe, onde são deglutidos e empurrados ao tubo digestivo, certo? É uma curiosidadezinha. Então, os bronquíolos, eles possuem, né, em sua extremidade, alguns saquinhos, né, de ar, que são denominados de alvéolos pulmonares, que eles são revestidos de milhares de vasos capilares, né, bem fininho, da grossura de um fio de cabelo. Então, nesses vasos ocorre a difusão de gases entre o sangue e o ar atmosférico, né, num processo que a gente chama de hematose, que consiste, né, basicamente em que o sangue rico em gás carbônico e pobre de oxigênio, ele vai passar por esses alvéolos pulmonares e vai o que? Se enriquecer de oxigênio e de gás carbônico. Então esses saquinhos, né, os alvéolos pulmonares, eles são, né, a sede dessa troca gasosa, certo? A gente vai falar agora um pouquinho sobre os pulmões e os movimentos respiratórios. Então, os gases, eles precisam ser continuamente renovados dentro do nosso corpo, né? E esse processo a gente chama de ventilação pulmonar, que tem a finalidade, né, de manter o oxigênio no nosso sangue, manter o nosso sangue oxigenado. Então, os pulmões dos seres humanos, né, são dois órgãos com estruturas esponjosas que são responsáveis, né, por esse processo de respiração. Ou seja, eles possuem aproximadamente 25 centímetros de comprimento, né? Ele pesa, né, em torno de 700 gramas e são revestidos por uma membrana, né, chamada pleura. Nós estamos falando de quem? Dos pulmões. Então, ó, para que o ar entre e saia dos pulmões, né, é necessário realizar dois movimentos torácicos, que são: um é de entrada do ar, que nós chamamos de inspiração, e o outro é a saída do ar, que chamamos de expiração, certo? Quando expiramos, o ar entra para os pulmões. Quando expiramos, o ar sai dos pulmões, certo? Então a inspiração, ela provoca uma contração, né, da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. Então, né, o que é o diafragma, o que é os músculos intercostais? Então, o diafragma, ele é uma camada muscular resistente que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Como vocês podem ver nessa imagem, ó, o diafragma é esse pequeno músculozinho que fica abaixo dos pulmões, certo? Já, né, os músculos intercostais, eles são músculos que ligam as costelas dos mamíferos, ou seja, como vocês podem ver nessas imagens aí, ó, nós temos uma costela embaixo da outra, né? E nós temos esses músculos que ficam no meio de cada costela. Então, esses são os músculos intercostais, que tanto o diafragma como esses músculos, eles estão diretamente ligados, né, na nossa respiração.
Vamos observar agora essas duas imagens, ó. Então, ó, a primeira vai falar sobre a inspiração. Então, quando ocorre a inspiração, o diafragma, né, ele se contrai e ele desce, fazendo, né, enquanto as costelas elas sobem. E há um aumento no volume dessa caixa torácica, né, e o ar vai entrar nos pulmões. Ou seja, quando tu expira, o diafragma, né, ele contrai, ele relaxa, e teus pulmões se enchem de ar e o teu peito incha. Já na expiração acontece, né, o contrário, ou seja, a musculatura do diafragma, né, e os músculos intercostais, eles relaxam mais, né, e nesse caso o diafragma ele vai subir, ou seja, ele vai empurrar, né, o ar que está nos teus pulmões para ele sair e as tuas costelas elas vão descer. Então, e há uma continuação, né, no volume da caixa torácica e do ar que sai nos pulmões, ou seja, na expiração o teu diafragma ele vai subir para esvaziar os teus pulmões, as tuas costelas, né, vão descer e o ar vai sair. Vamos falar um pouquinho agora sobre os alvéolos pulmonares. Ou seja, esses alvéolos, eles atuam na troca de gases. Ou seja, uma parte do oxigênio que chega aos alvéolos, né, ele vai passar para o sangue e vai distribuir para todo o corpo. Ao mesmo tempo, né, que esses mesmos alvéolos, ele vai receber o gás carbônico trazido pelo sangue de todo o corpo, certo? E é através, né, através dos alvéolos que há a troca desses gases respiratórios. Ou seja, o oxigênio vai passar pelos pulmões para o sangue e o gás carbônico vai passar do sangue para os pulmões. Esse esqueminha aqui ó, vai mostrar um pouquinho como isso acontece. Nós sabemos que nosso sangue temos as hemácias, que são também conhecidas também como os glóbulos vermelhos. Eles se localizam, né, nos capilares dos alvéolos. Então, à medida que captam o oxigênio, eles vão liberando o gás carbônico, né, que fica lá nos alvéolos. Então, isso faz com que em um minuto, né, cerca de 25 trilhões de hemácias, né, liberem gás carbônico ao mesmo tempo em que recebem, né, o oxigênio. Então, esse transporte é feito graças a uma proteína chamada hemoglobina, que são presentes nas nossas hemácias, né? É bem importante observar também que a cada inspiração os alvéolos eles se enchem de oxigênio e a cada expiração as hemácias liberam gás carbônico para os alvéolos, né? E deste para fora do corpo e dos alvéolos para fora do corpo, certo? Lembrando também que esse processo de troca gasosa é realizado por aqueles vários órgãos, né, do sistema respiratório que a gente falou lá no comecinho do vídeo, certo, gente? Então, a nossa aula de hoje é basicamente essa, explicando um pouquinho, né, sobre o sistema respiratório, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Viu, gente? Então não deixe de fazer as atividades, que elas vão garantir o ponto de vocês, as notas de vocês, certo? Então, até a próxima aula.